Aula 3, parte 2, continuando ali onde a gente parou. Como que a gente chega nessa equação, né? Como que a gente simplifica essa equação para chegar na equação da matriz T inversa. A gente tem aqui o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, seria a t na menos 1. Esse vetor aqui, coluna de ponto 0, 0, é equivalente a ter uma matriz uma matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, psi ponto, θ ponto, psi ponto. Então, só você multiplica isso aqui, você vai ter esse vetor. E a mesma coisa a gente pode fazer para o θ ponto, desculpa, que é, a gente pega os três vetores lá de velocidades angulares e multiplica por essa matriz aqui, que só tem um 1 aqui no meio. Então, só vai ter o θ ponto. E para esse ponto, basta esse elemento aqui, só esse elemento ser 1. Também multiplicando pelo vetor aqui, que ponto, θ ponto, psi ponto. Depois, em seguida, vamos agora substituir, acrescentar o Rx a menos 1, o RYRx a menos 1. Agora é associação com as outras matrizes que a gente já tinha, né? Isolando todo mundo, colocando em evidência o vetor aqui, fora. Isso aqui tudo é a nossa matriz T na menos 1, T inversa. Um detalhe importante, T na menos 1 não é igual a T transposta, porque essa matriz não é ortonormal. Você vai ter que fazer a inversa dela, né? Ou fazer a inversa da inversa para encontrar a T. Resolvendo lá, substituindo os valores, a gente chega nesse valor aqui, que é a T na menos 1, e fazendo a inversa dela, nós encontramos essa matriz aqui, que é a matriz que a gente buscava, né? Matriz de transformação T. E essa matriz permite que a gente faça o mapeamento das velocidades angulares do body frame para o inertial frame, ou o inverso também, né? Do inertial frame para o body frame através da T inversa. Recordando que isso tudo que a gente está falando, e essa matriz que a gente encontrou é para fazer o mapeamento das variáveis de rotação do drone. Aqui a gente pode ver o vetor de posições lineares no inertial frame e vetor de posições angulares no inertial frame. O vetor E aqui é um vetor que contém os dois vetores dentro, né? Então, um vetor x, y, z, φ, θ, psi, tudo isso aqui no inertial frame. E existe o vetor velocidade também, E ponto, possui o vetor gama ponto, θ ponto, que são as velocidades agora lineares e angulares, né? Lineares e angulares no inertial frame. No caso já do body frame, e falando de velocidades, a gente tem as velocidades lineares, o VW, e as velocidades angulares, PQR, e um vetor V, que contém os dois vetores, né? Velocidades angulares lineares e angulares. E se a gente quiser fazer o mapeamento das velocidades do body frame para velocidades no inertial frame, então nós estamos falando de velocidades, já estamos falando do movimento aqui é V de translação. Então, para fazer um mapeamento de velocidades lineares do body frame para o inertial frame, nós vamos usar aquela matriz de transformação RZYX, que é a matriz de rotação no body frame, que a gente tinha adotado. Agora, quando a gente quer fazer um mapeamento, né, de velocidades angulares, ou seja, o movimento de rotação do body frame para o inertial frame, nós vamos usar a matriz T que a gente encontrou agora. Então, a RZYX vamos usar para velocidades lineares ou variáveis lineares, né? E para as angulares vamos utilizar a matriz T. Por que a gente está usando a T aqui? Porque nós vimos que ela pode ser simplificada e tornar essa conversão muito mais simples, matematicamente falando. E aqui a gente pode definir uma matriz J, que contém a matriz R, RZYX, né? E a matriz T. E essa matriz J,
permite fazer o mapeamento, né, do vetor V para o vetor E. Ou seja, um vetor V que possui as velocidades lineares e angulares UV, W, P, Q, R, para as velocidades lineares e angulares no inertial frame, x ponto, y ponto, z ponto, phi ponto, θ ponto, psi ponto. Então, do body frame, velocidades do body frame para velocidades no inertial frame. São 6 velocidades aqui, sendo mapeadas por essa matriz aqui, que a gente denominou de J. Vai ser muito importante para a gente. Então, por que isso é importante? Vamos lá, porque quando a gente for trabalhar com o nosso controlador tem referências, posições aqui, lineares e angulares, todas no inertial frame. Imagina que você é o operador, você está aqui na terra, no solo, olhando o drone voar. E aí o controlador vai fazer a mesma coisa. Ele tem como referência variáveis no ground, no inertial frame. Enquanto que o drone é uma máquina que está voando lá. Então os sensores dele estão lá no drone. Então as variáveis estão sendo medidas, velocidade, angular e linear, estão sendo medidas no drone. Então no drone nós temos uma unidade de medição inercial que nos permite obter informações de posição, velocidade e aceleração do drone. E todas essas variáveis estão acontecendo no drone, no body frame. Então eu tenho um controlador que tem referência no inertial frame, mas os sensores todos estão lá no drone, no body frame. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a nossa matriz J, que a gente acabou de apresentar ela aqui, converter essas variáveis para o inertial frame, a x, y, z, φ, θ e psi ponto. Se você integrar essas variáveis aqui de velocidade, você encontra as posições. Todas essas variáveis, posições, velocidades, tanto no inertial frame como no body frame, vão lá para o seu controlador. Seu controlador tem como saída as variáveis 1, 2, 3 e 4, força e aqui são torques, que vão lá de novo. O seu atuador, né, vai atuar no drone, os atuadores. E também ele vai atuar aqui, né, através das velocidades nos motores do drone. Então a ideia aqui é só mostrar por que era importante essa matriz de transformação. Por que a gente teve que fazer todos esses cálculos que a gente fez até agora. Tá? Para encontrar fazer esse mapeamento de body frame para inertial frame. Nesse momento a gente falou só de cinemática, que estava falando de posição, velocidades, né, acelerações. Agora a gente vai falar um pouco de dinâmica, uma dinâmica entre o que? Forças. Uma consideração importante é que o drone é considerado como um corpo rígido, ou seja, a gente ignora as deformações que ele sofre quando os motores, por exemplo, são acionados. A tendência é ficar uma pequena deformação na estrutura do drone, mas tudo é ignorado nessas análises que a gente está fazendo aqui. Continuando, vamos falar sobre... Isso aqui é um conceito importante que a gente vai usar, por isso que a gente vai falar agora, que é sobre produto escalar e produto escalar e produto vetorial em português, né? Ou dot product versus cross product. Então o nome já fala produto escalar, como fala em português, né? Porque o resultado do produto de dois vetores, produto escalar de dois vetores, é um escalar. Tá? Não é um vetor. Tá? Simplesmente é um valor numérico. Então, você está pegando dois vetores aqui, multiplica, faz o produto escalar deles, e vai ter lá A, B, C vezes D, F, e vai ficar A vezes D, mais B, mais C, F. É um escalar. Um exemplo de produto escalar ele usou W aqui de trabalho, né, que seria workforce. Então não confundir com watts de potência. Tá? Então esse W aqui é de workforce, de trabalho. Então trabalho é
pode ser encontrado através do produto do vetor força pelo vetor distância, produto escalar, né, dos dois, força em Newton, distância em metros. Então um exemplo aqui, ó, tem uma bola que está se deslocando por 10 metros. Quem está provocando esse deslocamento é uma força de 5 newtons que está fazendo ela se deslocar da posição 0 até a posição 10. No eixo X não tem nenhum deslocamento no eixo Y, só no eixo X. Então, se você observar aqui o vetor força, ele é um vetor do tipo 5 e 0, 5x, 0 em Y. E o vetor distância também, deslocamento é só no eixo X, então é 10 e 0. Ao fazer o produto escalar das duas, você vai ter 5 vezes 10, 50, mais 0 vezes 0, é igual a 50 joules, workforce, né, trabalho. Se você quiser calcular a potência, é só dividir pelo tempo que você gastou. Observa que a energia, o trabalho, ele não considera tempo, é só a energia gasta. A potência, sim, envolve tempo. Mas o ponto aqui é só mostrar um exemplo de produto escalar, e a energia é um exemplo de escalar, porque a energia não tem direção e sentido. Energia é energia, né? É um valor escalar. Um outro exemplo aqui de produto escalar seria essa bola que está sendo lançada, se deslocando com um ângulo de 30 graus por 20 metros. A distância daqui para cá é de 20 metros. Ela está se deslocando por 30 graus. Se você decompor a força, né? Essa força aqui é de 5 newtons nessa direção, então dá para decompor ela no eixo X e no eixo Y. Você vai ver que a decomposição no eixo X é de 5 vezes cosseno 30, o ângulo é 30, e no eixo Y é de 5 seno 30. E o deslocamento também dá para ser decomposto, deslocamento no eixo X e Y, que também vai ser 20 cosseno 30, 20 seno 30 graus aqui. Fazendo o produto escalar entre os dois, você multiplica esse vezes esse, mais o de baixo vezes o de baixo, que a gente vai ter 5 vezes 20 cosseno 30 ao quadrado, 5 vezes 20 seno de 30 ao quadrado. Coloco sem evidência, ficar cosseno 30 ao quadrado mais seno 30 ao quadrado, a gente sabe que isso aqui vai dar 1, né? Relação trigonométrica básica. Então, o trabalho produzido é de 100 joules. Observe que aqui a distância foi de 2 vezes a do exemplo anterior, que era só de 10, sendo a mesma força. E o trabalho não está importando, na verdade, se a direção é horizontal, se é vertical, se é para cá. O importante foi a força e o deslocamento. Aqui a gente tem um terceiro exemplo, em que agora a gente tem uma esfera, está se deslocando uma bola, está se deslocando dessa posição até essa posição aqui. O que está provocando o deslocamento dela é uma força F de 5 newtons com uma inclinação de 30 graus. E agora uma coisa interessante, foi adicionado aqui uma força peso para baixo, e essa força peso ela coincide com a força, com a componente Y dessa força FA aqui, ó. Elas vão se cancelar para que a esfera apenas se desloque na horizontal, no eixo X. É interessante que a gente observa que, então, o que vai fazer o deslocamento essas duas forças se cancelam, né? O deslocamento da esfera ou da bola, né, é apenas a componente horizontal da força, que é FA, cosseno de 30, e ela vai se deslocar por 20 metros vezes cosseno de 30, 20 cosseno de 30 metros. O que a gente tem que fazer é calcular qual vai ser o trabalho total. Vamos decompor as forças aqui, ó. A gente tem a força FA decomposta em 5 cosseno de 30 na horizontal, no X, e 5 seno de 30 no eixo Y. E a força da gravidade também pode ser decomposta no x e y, sendo 0 e menos 5 seno de 30. Por que é menos 5 seno de 30? Porque ele tem o mesmo valor desse aqui, ó, por isso. Na verdade, seria o valor da gravidade que a gente usaria, da força da gravidade. Né? Força-peso, né? Força-peso, que é a massa vezes a gravidade da bola. E o deslocamento só acontece no eixo x, né? Então 20 cosseno de 30. E 0 no eixo Y. Então, fazendo o desenvolvimento aqui, né? Então, o trabalho será a força vezes deslocamento, produto escalar, né, entre as duas.
que vai ser 5 cosseno de 30 vezes 20 cosseno de 30, mais 5 cosseno de 30 vezes 0, que é 0, que vai dar 100 cosseno de 30, que é 75 joules. Cosseno de 30 ao quadrado é 0,75. Trabalho provocado por essa força FA. Qual que é o trabalho da força agora da gravidade, né? Força peso, né? Fg vezes escalar D. Vetor Fg, produto escalar D, que é 0 vezes 20, dá 0, menos 5 cosseno de 30 vezes 0, que vai dar 0 também. Então isso aqui vai dar 0. Óbvio, a esfera só se locomove na horizontal. Então não existe trabalho no eixo Y. Tem que ser 0 trabalho no eixo Y. O total é a soma das duas, então é 75 joules. 75 joules é a energia, o trabalho total exercido aqui. Com isso a gente apresentou 3 exemplos, né, de produto escalar. Agora, vamos falar de produto vetorial. A primeira diferença do produto vetorial é que o resultante é um vetor. Tá? Então, o produto vetorial entre dois vetores vai te dar um vetor. E esse vetor é sempre normal ao plano formado pelos dois vetores aqui. Então você tem o V1 aqui, o V2 aqui. Nesse plano XY, o produto vetorial entre os dois vai ser um vetor paralelo ao eixo Z. Pode estar para cima ou para baixo, vai depender de quem você está fazendo o produto primeiro. Se você faz produto, usar a regra da mão direita, né? De V1 para V2, seus dedos estão aqui, ó, a mão direita vindo para cá, dedão para cima. Se for agora de V2, aqui continua sendo V1 para V2, de V1 para V2, dedos para cá, vindo para assim, o dedão está para baixo. E outra observação importante é, ó, como eles estão ortogonais aqui, esse é o maior vetor de produto vetorial que a gente vai ter, maior amplitude desse produto vetorial vai acontecer quando os dois estão a 90 graus. Quando os dois já estão com um ângulo menor do que 90 graus, ó, o vetor resultante tem uma amplitude menor. Se eles estiverem paralelos, ele é 0. Aqui um exemplo, né, com desenhos. Produto vetorial de V1 para V2, mão direita começa no V1 e termina no V2, dedão para cima. Se for V2 por V1, você começa no V2, o seu dedão para baixo e faz assim. Então a gente tem um produto V2 e V1, seria com o sinal invertido.